Harry Potter e a Pedra Filosofal, capítulo 2. O vidro que sumiu. Quase 10 anos haviam se passado desde o dia que os Dursley acordaram e encontraram o sobrinho no batente da porta. Mas a Rua dos Alfeneiros não mudara praticamente nada. O sol nascia para os mesmos jardins cuidados e iluminava o número 4 de bronze, a porta de entrada dos Dursley. E penetrava sorrateiro a sala de estar, que continuava quase igual ao que fora na noite em que o Sr. Dursley ouvira a funesta notícia sobre as corujas. Somente as fotografias sobre o console da lareira mostravam o tempo que já se passou. 10 anos antes, havia uma porção de fotografias de uma coisa que parecia uma grande bola de brincar na praia, usando diferentes chapéus coloridos. Mas Dudley Dursley não era mais um bebê. E agora as fotografias mostravam um menino grande e loiro na primeira bicicleta, no carrossel de uma feira, brincando com o computador do pai e recebendo um beijo e um abraço da mãe. A sala não continha nenhuma indicação que havia outro menino na casa. No entanto, Harry Potter continuava lá, no momento adormecido, mas não por muito tempo. Sua tia Petúnia acordara e foi sua voz aguda que produziu o primeiro ruído do dia. Acorde, levante-se agora. Harry acordou assustado. A tia bateu na porta outra vez. Acorde, gritou. Harry ouvia caminhar em direção à cozinha e em seguida uma frigideira bater no fogão. Virou de costas e tentou se lembrar do sonho que estava. Era um sonho gostoso. Havia uma motocicleta. Tinha a estranha sensação de que já vira esse sonho antes. A tia voltara à porta. Você já se levantou? Perguntou. Quase, respondeu Harry. Bem, ande depressa. Quero que você tome conta do bacon. E não se atreva a deixá-lo queimar. Quero tudo perfeito para o aniversário do Duda. Harry gemeu. O que foi que você disse? Perguntou a tia com rispidez. Nada, nada. O aniversário de Duda. Como podia ter me esquecido? Harry levantou-se devagar e começou a procurar as meias. Encontrou-as debaixo da cama e depois de retirar uma aranha de um pé, calçou-as. Harry estava acostumado com aranhas, porque no armário, sob a escada, vivia cheio delas. E era ali que ele dormia. Já vestido, saiu para o corredor que levava à cozinha. A mesa quase desaparecera. De tantos que eram os presentes de aniversário do Duda. Pelo que via, Duda ganhava um novo computador que queria. Para não falar na segunda televisão e na bicicleta de corrida.
Para que exatamente o Duda queria uma bicicleta de corrida? Era um mistério para Harry, porque Duda era muito gordo e odiava fazer exercícios, a não ser, é claro, que envolvesse bater em alguém. O saco de pancadas preferido de Duda era Harry, mas nem sempre Duda conseguia pegá-lo. Harry não parecia, mas era muito rápido. Talvez fosse porque vivia num armário escuro, mas Harry sempre fora pequeno e muito magro para a idade. Parecia ainda menor e mais magro do que realmente era, porque só lhe davam para vestir roupas velhas de Duda, e Duda era 4 vezes maior do que ele. Harry tinha um rosto magro, joelhos ossudos, cabelos negros e olhos muito verdes. Usava óculos redondos, remendados com fita adesiva, por causa das inúmeras vezes que Duda socara no nariz. A única coisa que Harry gostava em sua aparência era uma cicatriz fininha na testa que tinha a forma de um raio. Existia desde que se entendia por gente, e a primeira pergunta que se lembrava era de ter feito à tia Petúnia. Era como arranjara no desastre de carro que seus pais faleceram. Respondeu ela, e não me faça mais perguntas. Não faça perguntas. Esta era a primeira regra para levar para uma vida tranquila com os Dursley. Tio Walter entrou na cozinha quando Harry estava virando o bacon. Penteie o cabelo, mandou, à guisa de bom dia. Mais ou menos uma vez por semana, tio Walter espiava por cima do jornal e gritava que Harry precisava cortar o cabelo. Harry deve ter feito mais cortes que o resto dos meninos de sua classe somados. Não fazia diferença, seus cabelos simplesmente cresciam daquele jeito, para todo lado. Harry estava fritando ovos na altura em que Duda chegou à cozinha com a mãe. Duda se parecia muito com tio Walter. Tinha um rosto grande e rosado, pescoço curto, olhos azuis e pequenos e aguados, cabelo loiro muito espesso. E assentado na cabeça enorme e densa. Tia Petúnia dizia com frequência que Duda se parecia um anjinho. Harry dizia com frequência que Duda parecia um porco de peruca. Harry pôs os pratos de ovos com bacon na mesa, o que foi difícil porque não havia muito espaço. Entre mentes, Duda contava os presentes e ficou desapontado. 36, disse, erguendo os olhos para o pai e a mãe. 2 a menos do que no ano passado. Querido, você não contou os presentes da tia Guida. Está aqui, debaixo deste grandão do papai e da mamãe. Está vendo? Está bem, então são 37, respondeu Duda ficando vermelho. Harry, percebendo que Duda estava preparando um enorme acesso de raiva, começou a engolir seu bacon o mais depressa possível, caso o primo virasse à mesa.
Tia Petúnia, obviamente, também sentiu perigo, porque na mesma hora disse: "E vamos comprar mais 2 presentes para você quando sairmos hoje. Que tal, fofinho? Mais 2 presentes? Está bem assim?" Duda pensou por um instante. Pareceu um esforço enorme. Realmente respondeu hesitante. "Então vou ficar com 39, anjinho", disse tia Petúnia. Duda largou-se da cadeira e agarrou o pacote mais próximo. "Então está bem." Tio Walter deu uma risada. "O baixinho quer tudo que tem direito, igualzinho ao pai. Isso aí, garoto." E arrepiou o cabelo de Duda com os dedos. Naquele instante, o telefone tocou e tia Petúnia foi atendê-lo, enquanto Harry e tio Walter assistiam o Duda desembrulhar a bicicleta de corrida, a câmera de filmar, um aeromodelo de controle remoto, 16 jogos de computador e um gravador de vídeo. Estava rasgando a embalagem de um relógio de ouro quando tia Petúnia voltou do telefone, parecendo ao mesmo tempo zangada e preocupada. "Más notícias, Walter. A senhora Fig fraturou a perna. Não pode ficar com ele." E indicou Harry com a cabeça. Duda boquiabriu-se de horror, mas o coração de Harry deu um salto. Todo ano, no aniversário de Duda, os pais dele o levavam para passar o dia com um amiguinho em parques de aventuras, lanchonetes ou no cinema. Todo ano deixavam Harry com a senhora Fig, uma velha maluca que morava ali perto. Harry detestava o lugar. A casa inteira cheirava a repolho e a senhora Fig lhe mostrava fotografias de todos os gatos que já tivera. "E agora?" perguntou a Petúnia, olhando furiosa para Harry, como se ele tivesse planejado tudo. Harry sabia que devia sentir pena da senhora Fig, que quebrara a perna, mas não era difícil quando lembrava que ia passar um ano sem ter que olhar para o Tobias, o Neres, seu Patinhas e o Pompom outra vez. "Podíamos ligar para a Guida", sugeriu tio Walter. "Não diga bobagens, Walter. Ela detesta o menino." Com frequência, os Dursley falavam de Harry assim, como se ele não tivesse presente ali. Ou melhor, como se ele fosse alguma coisa muito desprezível, que não conseguisse entendê-los. Como uma lesma. "E aquela sua amiga, qual é mesmo que ela se chama?" "Ivone?" "Ela está passando férias em Manjorca", respondeu Petúnia com rispidez. "Vocês podiam me deixar aqui", arriscou Harry esperançoso. Ele poderia assistir ao que quisesse na televisão, para variar e quem sabe até dar uma voltinha no computador de Duda. Tia Petúnia parecia que tinha engolido um limão. "E quando voltarmos e encontrar a casa destruída?" rosnou. "Não vou explodir a casa", prometeu Harry. Mas os tios não estavam mais escutando.
Talvez pudéssemos levá-lo ao zoológico, disse tia Petúnia lentamente, e deixá-lo no carro. Duda começou a chorar alto. Na realidade, não estava chorando. Fazia anos que não chorava de verdade. Mas sabia que se fizesse cara de choro e gritasse, a mãe lhe dava o que quisesse. Dudinha, querido, não chore. A mãe não vai deixar ele estragar o seu dia, exclamou abraçando-o. Não quero que ele vá. Duda berrou entre grandes soluços fingidos. Ele sempre estraga tudo, e lançou um riso maldoso por entre os braços da mãe. Naquele instante, a campainha tocou. Ah, meu Deus, são eles chegando, disse tia Petúnia nervosa. E 1 minuto depois, o melhor amigo de Duda, Pedro Pouxe, entrou acompanhado da mãe. Pedro era um menino magricela, com cara de rato. Em geral, era quem segurava por trás dos braços do garoto enquanto Duda batia neles. Em geral, era quem segurava para trás os braços dos garotos enquanto Duda batia neles. Na mesma hora, Duda parou de fingir que estava chorando. Meia hora depois, Harry não conseguia acreditar em sua sorte. Estava sentado no banco traseiro do carro dos Dursley, com Pedro e Duda, a caminho do jardim zoológico pela primeira vez na vida. O tio e a tia não tinham conseguido pensar no que fazer com ele, mas antes de saírem, tio Walter puxara Harry para o lado. Estou avisando, Harry, disse, aproximando a cara grande e vermelha de Harry. Estou lhe avisando, moleque. A primeira gracinha que você fizer, a primeira, vai ficar preso naquele armário até o Natal. Não vou fazer nada, juro, disse Harry, juro. Mas o tio Walter não acreditou nele. Ninguém nunca acreditava. O problema era que sempre que acontecia coisas estranhas à volta de Harry, e simplesmente não adiantava dizer aos Dursley que não era sua culpa. Uma vez tia Petúnia, cansada de ver Harry voltar do banheiro como se não tivesse estado lá, apanharam uma tesoura de cozinha e cortaram o cabelo dele tão curto que deixava ele quase careca, exceto por uma franja que ela deixou para esconder aquela cicatriz horrorosa. Duda morrera de rir de Harry, que passou a noite acordado imaginando o que seria da escola no dia seguinte, onde ririam dele por causa das roupas folgadas e dos óculos emendados com fita adesiva. Na manhã seguinte, porém, quando se levantou, os cabelos estavam exatamente como eram antes da tia Petúnia cortá-los. Tinham-no deixado preso 1 semana no armário por causa disso. Apesar de sua tentativa de explicar que não saberia explicar como é que os cabelos tinham crescido tão depressa. Outra vez, tia Petúnia tentava obrigá-lo a vestir um macacão velho de Duda, marrom com pompons cor de laranja. Quanto mais tentava enfiá-lo pela cabeça dele, tanto menor o macacão ficava, até que finalmente parecia feito para um fantochinho de dedo. E com certeza não iam servir em Harry. Tia Petúnia concluiu que deveria ter encolhido na lavagem. E Harry, para seu grande alívio, não foi castigado. Por outro lado, ele se metera numa grande encrenca quando o encontrara no telhado da cozinha da escola. A turma de Duda sempre o estava perseguindo. Tanto para a surpresa de Harry quanto para os outros,
ele apareceu sentado na chaminé. Os Dursley receberam uma carta muito zangada da diretoria, contando que Harry andara escalando os prédios da escola, mas só o que tentara fazer, conforme gritou para o tio Walter através da porta trancada do armário, fora saltar para trás das grandes latas de lixo a porta da cozinha. Harry supunha que o vento devia tê-lo apanhado na hora em que saltou. Mas hoje nada ia dar errado. Valia a pena estar em companhia de Duda e Pedro para passar o dia em outro lugar que não fosse na escola, no armário ou em... Mas hoje nada ia dar errado. Valia a pena estar em companhia de Duda e Pedro para passar o dia em outro lugar que não fosse a escola, o armário ou a sala com cheiro de repolho da senhora Fig. Enquanto dirigira, tio Walter se queixava de a Petúnia. Ele gostava de se queixar de tudo. Das pessoas do trabalho, de Harry, do conselho, de Harry. O banco e Harry eram seus dois assuntos preferidos. Esta manhã eram as motocicletas. Roncando pelas ruas como loucos, os arruaceiros. Disse quando uma moto emparelhou com ele. Tive um sonho com uma motocicleta, falou Harry, lembrando de repente. Ela voava. Tio Walter quase bateu no carro da frente, virou-se para trás e gritou com Harry, seu rosto parecendo uma beterraba gigante e bigoduda. Motocicletas não voam. Duda e Pedro deram risadinhas. Sei que não voam, respondeu Harry. Mas foi só um sonho. Mas desejou que não tivesse dito nada. Se havia coisa que os Dursley mais detestavam do que suas perguntas, era quando falava coisas que faziam o que não deviam. Não interessava se era um sonho ou um desenho animado. Parecia pensar que ele podia arranjar ideias perigosas. Era um sábado muito ensolarado. E o zoo estava cheio de famílias. Os Dursley compravam grandes sorvetes de chocolate para Duda e Pedro na estrada. Então, porque uma mulher sorridente na caroninha perguntava o que Harry ia querer, antes que pudesse afastá-lo depressa dali. Eles lhe compravam um picolé barato de limão. Não era ruim, Harry pensou, lambendo enquanto observava um gorila que coçava a cabeça e se parecia demais com Duda, exceto pelos cabelos que não eram loiros. Harry passou a melhor manhã que já tivera em muito tempo. Cuidou de andar um pouco mais afastado dos Dursley, de modo que Duda e Pedro, que ali pela hora do almoço estavam começando a se chatear com os bichos, não recaíssem no seu passatempo favorito de bater no primo. Almoçaram no restaurante do Zoo quando Duda teve um acesso de raiva porque seu sorvetão não era o bastante grande. Tio Walter comprou-lhe outro e deixou Harry terminar primeiro.
Depois, Harry achou que deveria ter adivinhado que estava bom demais para durar muito tempo. Terminaram o almoço, foram visitar o alojamento dos répteis. Era fresco e escuro ali, com quadrados iluminando ao longo das paredes. Por trás dos vidros, rastejavam e deslizavam em pedaços de pau, em pedras, todos os tipos de cobras e lagartos. Tudo e Pedro queriam ver as enormes cobras venenosas e as grossas pitones que esmagavam o homem. Tuda logo encontrou a maior cobra que havia. Podia dar 2 voltas no carro do tio Walter e amassá-lo até reduzi-lo a tamanho de uma lata de lixo. Mas naquela hora ela não estava disposta a fazer nada. Na realidade estava dormindo num sono solto. Tuda parou, o nariz comprido contra o vidro, observando as espirais marrons e reluzentes. Faz ela se mexer. Choramingou para o pai. Tio Walter bateu no vidro, mas a cobra não se mexeu. Faz outra vez, mandou Duda. Tio Walter bateu no vidro com os nós dos dedos, mas a cobra continuou dormindo. Que chato, queixou-se Duda e saiu arrastando os pés. Harry veio se postar na frente do tanque e estudou a cobra com atenção. Não se admiraria se a própria cobra morresse de tédio. Não tinha companhia, a não ser aquela gente idiota que batucava no vidro, tentando incomodá-la o dia inteiro. Era pior do que ter um armário como quarto, onde a única visita era da tia Petúnia, esmurrando a porta para acordá-lo. Mas ao menos ele podia visitar o resto da casa. A cobra inesperadamente abriu os olhos, que pareciam contas. Devagarinho, muito devagarinho, levantou a cabeça até seus olhos chegarem ao nível do de Harry e piscou. Harry arregalou os olhos. Os olhos depressa a toda a volta para ver se havia alguém olhando. Não havia. Retribuiu o olhar da cobra, piscando também. A cobra acenou com a cabeça em direção ao tio Walter e de Duda. Depois levantou os olhos para o teto. Lançou um olhar para Harry com todas as letras. Isso é o que me acontece o tempo todo. Eu sei, murmurou Harry pelo vidro, embora não tivesse muita certeza se a cobra poderia ouvi-lo. Deve ser bem chato. A cobra concordou com aceno de cabeça, empático. "Mas de onde que você veio?" perguntou Harry. A cobra apontou com o rabo para uma placa próxima ao vidro. Harry espiou. Boa Constrictor, Brasil. Era bom lá? A jiboia apontou novamente para a placa com o rabo e Harry leu. Este espécime nasceu em cativeiro. Ah, entendo.
Então você nunca esteve no Brasil. A cobra sacudiu a cabeça, mas um grito ensurdecedor atrás de Harry fez os dois pularem. Duda, Sr. Dursley, venham ver essa cobra. Vocês não vão acreditar no que ela está fazendo. Duda veio bamboleando até onde o amigo estava o mais depressa que pôde. Cai fora! Falou dando socos nas costelas de Harry, apanhando de surpresa. Harry caiu com força no chão de concreto. O que se passou em seguida aconteceu tão depressa que ninguém viu como foi. Num segundo, Pedro e Duda estavam encostados no vidro. No segundo seguinte, estava saltando para trás, soltando uivo de terror. Harry sentou e parou de respirar. O vidro da frente do tanque de jiboia tinha sumido. A grande cobra se desenrolou depressa e escorregou pelo chão. As pessoas no alojamento dos répteis gritaram e começaram a correr para as saídas. Quando a cobra passou rápido por ele, Harry podia jurar que uma voz baixa e sibilante tinha dito: Brasil, aí vou eu. Obrigada, amigo. O zelador do alojamento dos répteis ficou em estado de choque. Mas o vidro, ele não parava de repetir: Para onde foi o vidro? O diretor do zoo, em pessoa, preparou uma xícara de chá forte para a tia Petúnia, enquanto se desculpava 1000 vezes. Pedro e Duda só conseguiam balbuciar. Pelo que Harry vira, a cobra não fizera nada, a não ser fingir abocanhar os calcanhares deles quando passou. Mas quando chegaram finalmente no carro do tio Walter, Duda estava contando que a cobra quase lhe arrancara a perna, a dentadas, enquanto Pedro jurava que a cobra tentava apertá-lo até matar. Mas o pior de tudo, pelo menos para Harry, foi Pedro ter se acalmado o suficiente para perguntar. Harry estava conversando com ela, não estava Harry. Tio Walter esperou até Pedro estar longe da casa para brigar com Harry. Estava tão zangado que mal podia falar. Conseguiu apenas dizer: Vá, armário, Harry, sem comida. Antes de desmontar em uma cadeira e tia Petúnia ter que correr para lhe servir uma boa dose de conhaque. Muito mais tarde, deitado no seu armário, Harry desejou ter um relógio. Não sabia que horas eram e não tinha certeza se os Dursley já estavam dormindo. Até que estivessem, ele não podia se arriscar a ir escondido até a cozinha buscar algo para comer. Vivia com os Dursley havia quase 10 anos. 10 infelizes anos, desde que se lembrava, desde que era bebê. E seus pais tinham morrido naquele acidente de carro. Não conseguia se lembrar de ter estado no carro quando seus pais morreram. Às vezes, quando forçava a memória durante longas horas em seu armário, lembrava-se de uma estranha visão.
um lampejo ofuscante de luz verde e uma queimadura na testa. Isto supunha ele. Era o tal acidente, embora não conseguisse lembrar de onde vinha toda aquela luz verde. Não conseguia lembrar nada dos pais. A tia e o tio nunca falavam neles. Naturalmente, tinham-no proibido de fazer perguntas. E não havia fotografias deles na casa. Quando era mais novo, Harry sonhava muitas vezes com um parente desconhecido que vinha levá-lo embora. Mas isso nunca acontecera. Os Dursley era a única família que ele tinha. Ainda assim, ele achava, ou talvez fosse só esperança, que estranhos na rua o conheciam. E eram estranhos, muito estranhos. Um homenzinho de cartola roxa se curvava para ele uma vez, quando estava fazendo compras com a tia Petúnia e Duda. Depois de perguntar a Harry, furiosa, se ele conhecia o homem, tia Petúnia tinha empurrado os meninos depressa para fora da loja, sem comprar nada. Uma velha maluca, toda vestida de verde, uma vez, acenava alegremente para ele no ônibus. Um careca com um longo casaco púrpura chegava a apertar sua mão na rua um dia desses e em seguida se afastara sem dizer nada. A coisa mais estranha nessas pessoas era a maneira com que pareciam desaparecer no instante que Harry tentava vê-los melhor. Na escola, Harry não tinha ninguém. Todos sabiam que a turma de Duda odiava aquele estranho Harry Potter, com suas roupas velhas e folgadas, e os óculos remendados, que ninguém gostava de contrariar a turma de Duda. Continua no próximo capítulo.